Oi, gente! Como é que vocês estão? Como vocês viram aí nos vídeos passados, eu comprei um kit de acrílico novo. Então hoje eu vou experimentar fazer o controle de produto e ver se dá certo as minhas bolinhas aí com esse produto. Essa unha aqui, no caso, eu já lixei ela, porque hoje eu vou mostrar como fazer a bolinha, a contagem da bolinha para vocês ficar craque, para vocês ficarem top. Eu quero que vocês aprendam a quantidade exata de produto que precisa colocar em cada unha que vocês forem fazer, tá bom? Para quem é iniciante, eu vou mostrar aqui como eu lixo a minha unha. Gente, não acabe com a unha lixando, tá? É só para tirar o brilho. Vou mostrar aqui, nessa tip aqui, porque fica mais fácil de ver. Então, eu lixo tudo na mesma direção. De cima para baixo, de baixo para cima. E vou indo e voltando, tá? Eu lixo sempre na mesma direção. Então, aqui nós vamos tirar o pó, tá? Deixar bem limpinho para depois colocar o produto. Esse molde aqui, eu comprei, eu acho que foi do AliExpress. Eu vou procurar e vou deixar aí na descrição. Ele tem um picote, tá vendo? Que dá pra você diminuir o tamanho. Se você for fazer uma unha muito longa, usa ele inteiro. Se não, ele tem um picotinho aqui. E eu achei interessante. E tem a marcação todinha pra você fazer aqui, oval, tá? Pra você não se perder. Oval, estilete, quadrado. Tá vendo? Ela é bem longa e dá pra você cortar. Ele veio assim, o meu. Eu acho que tem mais quantidade, mas eu pedi só pra experimentar. Lá fala que você pode recortar assim na mão mesmo, tá? Com esse picote. Vou tentar aqui. Gente, tô feliz demais hoje, hein? Adivinha quem vacinou? Adivinha? Duvido que alguém adivinha. Vacinei hoje. Japão tá muito atrasado na vacinação, mas aconteceu. Demorou? Nossa, parece que demorou uma vida. Fala aí, todo mundo vacinado aí? Aqui, ó, cortei, né? Ficou que nem minha cara, né? Ficou meio... Esse picote aqui é mais ou menos. Mas eu gostei do molde, ainda assim. Ele é um pouco mais fino que os outros, bem maleável. Um pouco mais fininho o papel. Mas eu gostei da foto dele, né? Então, não tinha como. Ele vem uma abertura lateral aqui e uma marcação para você cortar melhor. Então, eu achei interessante e resolvi pedir para experimentar. Então, aqui, a gente precisa medir, tá? Essa área do sorriso aí. Se a unha for muito quadrada, você vai ter que cortar em outro formato. Se ela for mais redonda, tem que cortar em outro formato. Então, você vai cortar a área do sorriso aí de acordo com a unha da pessoa que você estiver fazendo. Tá? Então, eu colei a ponta aqui, encaixei, só pra ver o tamanho se vai ficar certinho. Ó, tá vendo essa marcação? Fica melhor pra gente cortar. Porque aqui a gente tem que livrar esse dedo aqui. A gente tem que deixar o dedo totalmente exposto. Tá? Essa é a ideia. Totalmente exposta. Então, você vai ver onde que tá a marcação, onde começa e termina a unha. Dá o picote e recorta, aproveita aqui e dá o recorte. Né? Você vai acompanhar essa abertura que já vem aí do molde. Vai fazer isso dos dois lados. Com isso, você vai deixar o dedo livre. E esse molde, ele vai ficar só embaixo da unha, tá bom? Então, isso vai evitar que você deixe a unha muito aberta. Né? Então, uma vez que você colocou aí, ajeitou, você aperta bem, porque isso te ajuda para você não ter que ficar curvando depois, colocando pinça, colocando tubo,
tá? Uma vez que você já deixou pronto, mesmo que você demorar na unha, isso para quem tá iniciando, tá? Mesmo que você demorar fazendo a unha e tal, e ela secar muito rápido porque você demorou, óbvio, mas ela já vai secar de um formato legal. Então, eu vou grampear aqui para evitar que fique mexendo. Se o molde estiver te atrapalhando, mete a tesoura, gente. Mete o grampeador, bota a tesoura, faz tudo que for para melhorar seu trabalho. Então, aqui eu vou usar, vamos começar, eu vou usar aquele kit que eu comprei e mostrei aí nos outros vídeos. Tá? Eu fiz o controle de produto, eu fiz as bolinhas e tal, com o produto que eu uso da primeira vez. Eu tenho aí um vídeo, mas é com o produto que eu uso. Ó, pincel número 10. Então, dessa vez eu vou mostrar com esse produto para ver se funciona igual. Porque se funcionar igual, qualquer produto vai funcionar idêntico. Você pode comprar qualquer coisa, que tudo vai funcionar. Vamos lá, limpei meu pincel. Peguei aqui um pouquinho de monômero. Vou molhar todo o meu pincel. Gente, para funcionar, tem que mergulhar o pincel todinho, tá? Então, mergulhou o pincel todinho, você vai tirar só a pontinha, não vai deixar pingar, tá? Tem aquela gota que escorre, você vai tirar, bater a pontinha do pincel no vidrinho. Só a pontinha. E aí, nós vamos fazer uma bola grande. Tirou. Vamos colocar no pó a 45 graus e contar até 3. 1, 2, 3. Bateu. Tirou. Ele fica certinho. Certo? Vou colocar ele aqui. Olha o tamanho. Tá? Agora nós vamos fazer... Ó, o pincel ficou limpo, tá? Ele ficou praticamente limpo. Agora, limpa o pincel e vamos para a próxima bola. Agora nós vamos fazer uma bola média. Mesma coisa, você vai mergulhar todo o pincel. A diferença é que agora a gente vai tirar da metade do pincel, mergulhou todo, e vamos tirar da metade do pincel. Tirar o líquido da metade do pincel. Certo? Esfregou lá, vamos virar o pincel, passou, vira o pincel e vamos contar até 2. 1, 2. Tira. E já temos a nossa segunda bolinha. Pincel sempre 45 graus, tá? Não coloca ele de embicar ele lá dentro, não, e nem muito deitado. Ele tem que estar mais ou menos a 45 graus. Colocou. Limpa seu pincel. E vamos de novo para a próxima bolinha, que é a última. É a menor. Ó, bola grande, bola média. E vamos para pequenininha. Mesma coisa, mergulhou. E agora nós vamos tirar do pincel inteiro. Certo? Ó. Mergulho. Tiro do pincel inteirinho. Certo? E aí, nós vamos contar até 1. Tirou, vira o pincel, coloca e conta até 1. Foi. Para dar certo, o pincel tem que estar na mesma direção. Tá vendo que tem uma marcação no meu pincel aqui? Vocês treinando essas 3 bolinhas, vocês vão ficar craque. E vocês vão ver que isso é mais do que suficiente para fazer uma unha desse tamanho, tá? Lembrando que é desse tamanho de unha que eu vou mostrar para vocês agora em seguida.
tá? Esse é o suficiente. Essa é a quantidade de produto que você vai precisar para esse tamanho de unha. Se você for fazer maior, claro, você vai precisar de uma bola a mais, né? Se for fazer mais curta, pode ser 2 bolinhas só. Então, aqui, mergulhei todo o pincel. E agora, eu vou tirar só a pontinha. Foi. Colocar no pó. 1, 2, 3. Tirou. Tá vendo? Ficou uma bolona. Para esse tamanho de unha, é ótimo. Tem gente que tem a unha bem estreitinha, então você vai trabalhar só com bolinha média. Então, coloquei, limpa o pincel. Não coloca a bolinha e já começa a trabalhar com ele, não. Coloca a bolinha, limpa seu pincel no papel toalha, depois volta, dá uma molhadinha nele, de leve, tira todo o excesso e aí você volta a trabalhar na unha. Tá? Então, aí você vai esticar, varrer e essa é a hora de você ver o tamanho que você quer. Esticar aí, tá? Pra você levar pra ver o tamanho que você quer. Sempre que ficar grudento, se achar que tá muito grudento assim, você molha o pincel de novo e volta pra luta. Tá? Ajeita a lateral, deixa o melhor, mais retinho possível, ponta e lateral. Olha lá, ajeita tudo para dar menos trabalho para você lixar depois. Alisa bem aí também. Deixa ela bem niveladinha. Então, basicamente bola grande, comprimento, bola média, ponto de tensão e ápice, e bola pequena, área da cutícula. Tem cliente, gente, que a unha é muito pequenininha. Então, você pode trabalhar só com bola pequenininha naquela unha. Só que você tem que ter o controle do produto para você pegar sempre a mesma quantidade. Tá? Tem gente que tem a unha mais larga, então vai usar umas bolona, né? Então, agora nós vamos para o ponto de tensão e ápice. Molhei todo o pincel e vou tirar da metade para a ponta. Essa bolinha é ponto de tensão e ápice. Então, vamos colocar aqui 1, 2, tirou. Isso é mais que suficiente para fazer o ponto de tensão e ápice. Coloquei, limpa o pincel, molha e volta para trabalhar essa bolinha. Então, você vai levar para a área da cutícula, certo? Empurra para a área da cutícula, ajeita a lateral para não deixar pegar na pele e nivela com a ponta. Tenta deixar o mais nivelado possível aí. Vai ajeitar, varrer, tá? Na direção da ponta. Ajeita a lateral. Viu? Pronto. Ponto de tensão e ápice. Pronto. E agora, vamos para a área da cutícula. Bolinha pequenininha. Mergulhei. Vou tirar todo o líquido do meu pincel. ,45 graus o pincel. E vamos contar até 1. Foi. E é isso. Vamos colocar na área da cutícula. Então, você vai colocar, limpar pincel, molhar e vamos de novo empurrando aí levemente, tá? Para você não encostar
na cutícula. Não encosta na pele. Se por acaso você encostar, tá? Só se por acaso. Tô confiando que vocês não vão encostar. Tente aí deixar 1 milímetro de distância entre a cutícula e o produto. Mas se caso encostar, limpa com um palito de madeira, sem nada, sem produto nenhum, sem álcool, sem algodão, sem nada. Só passa o palito. A unha ficou pronta. A parte, ó, ficou bem nivelado, certo? Ficou um ápice bom, ponto de tensão, belezinha. Então aí, você terminou, você vai limpar seu pincel só com palito de madeira, tá? Espátulinha de madeira. Não usa a espátula de inox, porque você pode cortar as cerdas do seu pincel e acabar destruindo ele, tá? Então, tira bem qualquer excesso de acrílico que tiver aí dentro. Passa no líquido e aí você ajeita para guardar. Você vai guardar ele rodando, juntando as cerdas dele de novo. O pincel de acrílico, ele precisa estar sempre perfeito para a hora que você vai usar. Tubinho, aperta o tubinho para não entortar as cerdas. Vou aqui retirar meu molde porque já tá seco. A unha já tá sequinha, o acrílico já secou totalmente. Temos aqui as 3 bolinhas, quantidade ótima para usar nessa unha. Comprimento, ponto de tensão e ápice e área da cutícula. Gente, a partir daqui é só lixa. Eu vou usar a lixa 100 e vou começar... Olha como ficou lateral, lateral. Ó, espessura da unha. Então, agora, eu sempre começo pela ponta. Eu vou lixar a ponta e vou dar o formato que eu quero na ponta. Quadrada, oval, etc e tal. Lateral. Então, eu lixo ponta e lixo em seguida lateral. Número 1, ponta. Número 2, lateral. Número 3, eu já lixei embaixo, agora eu vou lixar a lateral, mas lado da unha mesmo, né? Não a parte de baixo. Lixei embaixo, agora eu vou lixar do lado, para deixar ela retinha do lado também. Agora, vou lixar o comprimento. Você não precisa fazer essa sequência, tá? Eu só tô dando uma ideia aí para você pegar uma sequência aí para não ficar perdido. Então, só comprimento agora. Então, você vai lixando um lado para o outro, tá? Se você ficar lixando no mesmo lugar, essa unha vai ficar quadrada em cima. Vai ficar com marca, com quina. Então, tem que ir lixando ela de lado a lado. Essa parte aqui que vocês estão vendo é porque ela não ficou, ela pareceu nivelada, mas ela não tá totalmente. Com a espessura, tá? Então, agora, e aquilo nós vamos arrumar depois. Então, agora eu vou lixar a área da cutícula, certo? Cuidado para não machucar e arrancar o couro. Então, você vai lixando de um lado para o outro. Eu lixo praticamente a unha toda na mesma direção. Se você não conseguir, não tem problema, tá? Você pode ir tentando e acostumando do jeito que você achar melhor. Esse aqui é só uma dica. Pode também usar a lixa elétrica, se você tiver condições de comprar. Mas, se não tiver, você pode fazer tudo na lixa comum, certo? Não se aflija. Aqui, nós vamos tirar essa marcação. Então, esse é o sentido que eu vou trabalhar essa unha. Lixando, arredondando ela, tá? Nunca ficar parada lixando no mesmo lugar. Para evitar quina. Tá? Vai levando pro outro lado. Você começa de um lado, vai girando pro outro aí. Até tirar a marcação.
Feito isso, ela tá pronta. Essa eu vou passar uma lixa que ela é um pouco mais fininha para poder tirar aqueles riscos grosseiro que ficou da lixa 100, que a lixa 100 é muito grossa, né? Não passe nunca, gente, a lixa 100 na unha natural, tá? Na hora que vocês for lixar aí para tirar o brilho, usa aí uma 150, que tá ótimo. Depois uso aqui uma buffer ou lixa esponja para tirar mais ainda o risco, deixar ela mais belezinha possível. E se a pontinha das unhas estiver machucando, arranhando, é só passar a lixa esponja. Principalmente para quem tem criança, né? Não vamos machucar as judieiras com a unha. Terminando isso, gente, limpa bem com álcool a área da cutícula, a parte de baixo da unha, tá? Para não ficar nenhum pozinho. Eu tenho o costume de passar o primer sem ácido e depois eu esmalto do jeito que eu quiser. Ou com esmalte em gel, que precisa de cabine, ou com esmalte comum, um Risqué, um Impala, um Colorama, qualquer coisa assim, um esmalte normal, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês fiquem top. Beijo, tchau!